Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do site escolacompleta.com. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre matemática, beleza? Eu vou dar uma dica, né, para quem trabalha com matemática, né, para você entender como que funciona, né, as operações em equações, beleza? Então, ó, esta aula tem como objetivo sanar algumas dúvidas sobre operações e equações em geral. Muitos dos meus alunos e alunas têm dúvidas sobre o assunto e acabam confundindo situações do cotidiano, né, pessoal? Então, muitos dos meus alunos têm essa dificuldade, né, de trabalhar com equação, né, e quando você passa um valor, né, troca os valores de lado, às vezes eles costumam confundir a questão dos sinais. Então, eu vou tentar mostrar como que funciona essa situação, né? Então, na adição e subtração, ok, pessoal? Apenas na adição e subtração, né, quando você muda um valor de lado, né, você tem que alterar o sinal. Então, se eu passar o menos 3 para o outro lado e o mais x para esse lado aqui, né, vai ficar aqui menos x e vai ficar mais 3, tá vendo? Então, eu passei o menos 3 para o outro lado e o mais x para cá. Então, o que aconteceu? A operação, né, mudou, pessoal. Então, ó, não é o sinal que muda, é a operação. Então, qual é a operação que está desse lado aqui? É a subtração, correto? E desse lado aqui, qual é a operação que está aqui? É a adição. Então, se eu passar para o outro lado, a adição vira subtração, que é menos. E a subtração vira soma, ou seja, vira adição, ok? Que é mais 3. Então, a forma correta é essa, beleza, pessoal? Agora, já na multiplicação e divisão, já é diferente. Não é o sinal que muda, né? Novamente eu falo, é a operação. Então, o que é multiplicação vai virar divisão e o que é divisão vai virar multiplicação. Então, vejamos aqui um exemplo, divisão vira multiplicação. Então, ó, eu tenho aqui, ó, x dividido por 3. Se eu quero passar esse 3 aqui para o outro lado, ele vai virar multiplicação. Então, x vai ser igual a 10 vezes 3, ok? Então, o que aconteceu? Mudou a operação e não o sinal. Então, o que os meus alunos já fariam aqui? Se aqui é positivo, vai passar para lá multiplicando, só que vai ser menos 3 e estaria incorreto. Por quê? 10 vezes menos 3 é menos 30 e não 30, pessoal. Então, seria apenas por causa do sinal você erraria. Beleza? Então, lembre-se muito bem disso, pessoal. Na multiplicação e divisão, não é o sinal que muda, é a operação. Então, se é divisão, vira multiplicação, ok? Aqui nesse caso, pessoal, ó, multiplicação vira divisão. Então, ó, 2 vezes x é igual a 10. Neste caso, ficaria x é igual a 10 dividido por 2, ou seja, 10 meios, né? Então, aqui, o que aconteceu? Era multiplicação e virou divisão. Muitos dos meus alunos já fizeram o quê? Estava 2 vezes x, ou 2x, que é a mesma coisa, colocaria x é igual a 10 dividido por menos 2. Ou seja, o resultado seria menos 5. Então, é diferente de 5. Ok, pessoal? Então, prestem muita atenção nisso. A operação muda e não o sinal. Ok? Por questão de prática, devemos lembrar que 2.x é a mesma coisa de 2x. Ou seja, se tem 2 ponto x é 2 vezes x. E se tem 2x, é a mesma coisa, 2 vezes x. Nem sempre vai ter o pontinho separando ambos, ok, pessoal? Ou seja, quando tiver um número e uma incógnita, ou seja, uma letra, ambos estarão multiplicando um pelo outro, independente de ter um ponto ou não, ok? Observações. Para equações de divisão e multiplicação, ao trocarmos os valores de lado, o sinal não é alterado. O sinal é alterado apenas para as operações de adição e subtração. Fica atento ou atenta a isso, pois muitas pessoas confundem o método de soma e subtração com multiplicação e divisão. Veja um exemplo incorreto sobre essa observação. Exemplos incorretos de multiplicação e divisão. Divisão vira multiplicação, né? Então, tá, x dividido por 3. Então, se eu quero passar para o outro lado, ele vai virar multiplicação, certo? Então, a forma incorreta seria essa aqui, que muitas pessoas ainda fazem, né? Então, passo o 3 para o outro lado, então ficaria x é igual a 10 vezes, entre parênteses, menos 3. Então, ele acertou na operação, mas mudou o sinal e errou tudinho.
né? Então acontece com muitas pessoas. Então o resultado seria menos 30, ou seja, resultando em valor incorreto. Ok? E aqui um exemplo incorreto também de divisão, né? 2 vezes x, passando para o outro lado, ficaria, uma divisão. Então, x é igual a 10 dividido por menos 2. Então, é incorreto. Então, o certo seria apenas 2. Ou seja, por quê? Mudou apenas a operação, não mudou o sinal. O sinal muda, né? Não, na verdade, não é um sinal. A operação muda, quando é uma adição e subtração. Aí, consequentemente, o sinal muda também, ok? E resultaria, então, em menos 5, sendo também um valor incorreto. Beleza, pessoal? Conclusão, aprendemos que ao trocarmos os valores de uma equação de lugar, as operações são modificadas, e não os sinais. Abre aspas para adição e subtração, né? Porque se a operação entre a adição e subtração muda, os sinais mudam também. Utilizei esse texto para tentar passar a lógica de como funciona o assunto. Beleza, pessoal? Então, as operações com equações funcionam dessa forma, então não confunda, né? Se você está trabalhando com multiplicação e divisão, não mude o sinal, porque vai estar incorreto, ok? O sinal vai mudar apenas na adição e subtração. Na verdade, não é o sinal que muda, é a operação que muda, consequentemente, o sinal deles mudando também, ok? Aguardo vocês então na próxima aula. Um abraço!